Olá, voltamos com a correção e comentários do Enem 2015, agora para falar das provas que foram feitas nesse domingo. Provas de linguagem, de matemática e foi o dia também da redação. O Ministério da Educação divulgou há pouco, numa coletiva lá em Brasília, que 25,5% dos inscritos não fizeram as provas. Então, de 7,7 milhões de estudantes e pessoas interessadas em fazer o exame que fizeram a inscrição, quase 2 milhões não compareceram às provas. A gente vai começar novamente, fez a correção ontem do primeiro dia de prova e hoje faremos a correção do segundo e último dia de prova do Enem 2015, mais uma vez com os professores do cursinho da Poli. A gente vai começar agora com o professor de matemática do cursinho da Poli, professor Eduardo Isidora. Edu, obrigado pela sua presença mais uma vez. Beleza. E estamos também com um aluno do cursinho da Poli que fez a prova hoje, o Jonas de Carvalho. Jonas, obrigado pela presença. O Jonas, que é aluno do Edu, né? Exatamente. Assim como eu, também fui aluno do Edu no cursinho da Poli. Enfim, estamos entre amigos aqui. Você esteja à vontade, por favor, de participar da correção pela hashtag Estadão Enem. Pode mandar sua pergunta e a gente, na medida do possível, vai tentar passar para os professores. A gente vai começar com as correções aqui da prova de matemática. Depois vamos na sequência de falar da prova, as questões da prova de linguagens, especificamente de inglês. Na sequência a gente vai falar das outras disciplinas, português, depois redação, depois ainda vamos fazer um comentário geral aqui com os professores do cursinho da Poli. Começar com o Jonas, que fez a prova, enfim, interessadíssimo. Exatamente. Jonas, primeiro me fala qual é o seu objetivo em fazer o Enem, que curso que você quer, você procura uma vaga aí, cara? Eu vou prestar sistemas de informação e eu posso entrar pelo Enem na USP, ou no Instituto Federal também, né? Legal, legal. Que o Enem ele abre várias portas para várias universidades. E aí eu fiz o Enem e eu achei bem legal assim, o Enem dessa vez. Eu achei ele bem mais elaborado e um pouco mais difícil também. Dificuldade sempre é a primeira pergunta, né, Edu? Assim, foi uma prova difícil, comparando com o ano anterior. O que você dá para fazer essa análise geral da prova desse ano? Bom, primeiramente, boa noite. Quem fez a prova esse ano e fez o ano passado, por exemplo, percebeu que a prova manteve ali aquele padrão, né? Quer dizer, os assuntos, os temas, mais ou menos os mesmos dos anos anteriores, né? Teve uma novidade ali, uma questão um pouco mais elaborada, que é uma questão de logaritmo. Já a gente pode até falar um pouco mais sobre ela, mas de maneira geral, o Enem ele apresentou ali questões de muita conta, né? 4 operações, as operações fundamentais, e às vezes até pouco conteúdo daquele de sala de aula, de ensino médio, né? Aquela coisa da PA, da PG, do polinômio, do número complexo, isso quase não aparece no Enem, mas a gente já está acostumado com isso. A gente tem que lembrar sempre que o Enem não é só um meio de acesso ao ensino superior. Para muita gente, o Enem é a certificação do ensino médio. Então, tem muita questão de ensino fundamental. Mas as questões, fora algumas ali que sempre são mais difíceis realmente, são questões mais elaboradas, mas de maneira geral uma prova tranquila, cansativa, porque são muitas questões, né? Muita conta, o aluno está nervoso. Né? Eu fiz o segundo dia, o cara já fez um dia antes. Eu fiz a prova hoje, né? Eu que estava fazendo a prova sem compromisso, lá numa boa, me senti cansado em certo momento ali de tanto fazer continha. Sim. Deixei para lá algumas questões, depois eu fui fazer de novo. Eu li a prova e já dei uma cansada também, viu? Já cansa bastante, né? É uma coisa mais ou menos assim. Edu, a gente teve nossos repórteres estiveram hoje nos locais de prova, tem uma pergunta, até provavelmente do tema que você citou, que é de logaritmo. Vamos ouvir a pergunta que é a aluna. Eu tive dúvida na questão que envolvia logaritmo, como é que faz? É uma questão, eu falei, a questão de logaritmo, combinatória, trigonometria, sempre costumam ser aí as questões mais elaboradas. Eu estou com ela aqui. Qual que é a questão dessa prova? Da versão cinza é a questão 159. Legal. Né? Apresentava lá um gráfico de uma função logarítmica e falava que era o vidro de um carro. Né? Tentava dar um contexto ali. E pedia a expressão que falava da altura do vidro. O que o candidato tinha que perceber ali é o seguinte, que o eixo X, ele dividia a altura exatamente na metade. Então, tinha que igualar as duas expressões, né, afirmando um ponto ali, que se chamava uma abscissa de A, dava o log de A, e depois ali ficava um log de A mais N. Fica meio difícil sem a pessoa ver ali a questão, mas tinha que manipular e aplicar propriedades de logaritmos, né, e acabava caindo numa equação do segundo grau que permitia a resolução da questão. Mas a grande sacada era essa, né? Falar que o log de
alguém mais o n que ele deu ia ser igual a menos o log de alguém, porque o outro estava para baixo. Aí igualava essas expressões, aplicava a propriedade log, caía numa equação do segundo grau, tinha condição para ser analisada. É uma questão realmente bem elaborada, uma questão nível FUVEST, sem dúvida nenhuma. Embora seja uma questão clássica. É uma questão que eu já vi algumas vezes aparecendo aí no vestibular. Embora seja a dificuldade de a gente mostrar a resposta, né? Qual que é a alternativa que seria a correta? A alternativa aí, né? Que dava um número bem feio até de falar aqui. Legal. Jonas, falando de questões, você tem alguma questão já para aproveitar? Eu tenho a questão 164 Qual foi a sua dúvida aí? da Azul, da prova Azul, em relação àquela questão do navio, das pessoas. Análise combinatória. Deixa eu ver se eu acho ela aqui fácil. Eu falei, né? A próxima pergunta é capaz de ser trigonometria, não duvido nada. Né? É uma belíssima questão, né? Falava que, acho que 7 pessoas, né, que iam ter que se sentar nos bancos de um navio. Né? Só que o número de bancos, se não me engano, era 9, era isso? Tinha 9 bancos, né? Exatamente, tinha 9 bancos. 7 pessoas para sentar em 9 bancos. Isso. Né? E aí perguntava o número de formas distintas de acomodar essas pessoas. Se o aluno transformar um problema em um anagrama de palavras, um anagrama de letras repetidas, né? Pensar pessoas, né? P1, P2, P3 até P7, depois os 2 lugares vagos como V1 e V2. E aí dava uma permutação, né? Uma permutação daqueles exercícios clássicos, quantos são os anagramas da palavra arara, né? Aqueles problemas que os alunos estão bem acostumados. A diferença é que isso não vem apresentado como anagrama. Então, uma boa forma de resolver a questão é transformar o problema num anagrama. E aí acaba ficando relativamente simples a resolução. Mas o maior problema não é resolver, é fazer essa transposição. Essa interpretação de que você tinha que fazer. Exato, transpor a ideia do anagrama com repetição para o problema do navio. Mas é uma questão bem elaborada. Legal, alternativa para quem está Alternativa B. Boa, tomara que você tenha acertado. Antes de passar para uma outra pergunta de um aluno que esteve no local de prova hoje também, eu ia te perguntar, porque eu vi 2 questões que falavam, uma de cisterna, outra de reservatório de água, e me chamou a atenção de falar, será que essas perguntas eram daquele tipo de interdisciplinaridade, que o cara que acompanhou o tema da crise hídrica, que, enfim, muita gente comentou que era um tema possível na prova do Enem, poderia responder essa pergunta ou era uma pergunta que só falava, isso era só uma informação contextual? Olha, de maneira geral, as questões do Enem, desde o começo, na prova de matemática não faz muita diferença o cara saber sobre aquele assunto ou não. É mais um cenário realmente. O cara que não acompanhou crise hídrica também resolvia as questões. Legal. Então vamos para a pergunta da estudante que esteve hoje mais cedo lá um dos locais de prova em São Paulo. Na questão da fábrica de sorvete, a 138 do caderno cinza, eu tive um pouco de dúvida porque eu acho que eles não consideraram o aumento de 25% do sabor de chocolate que eles colocaram. E essa questão do Lucas aí? Era uma questão bem interessante, que ele falava que ia fazer sorvete, falava que o sorvete, quando congela, o volume aumenta em 25%, quando ele se torna cremoso, né? E aí ele falava que eram 2 momentos, né? Primeiro ele colocava lá 1000 centímetros cúbicos de um sabor, se não me engano, chocolate, e colocava para congelar. Aí esses 1000 centímetros cúbicos ia aumentar 25%. Né? Depois ele ia colocar um outro sabor, se não me engano, morango, né? E pôr para congelar de novo. E ele perguntava quanto devia ser colocado, né, desse novo sabor, para que não ultrapasse o volume da embalagem. Quer dizer, considerando os 2 aumentos de 25%. O congelamento só vai ocorrer uma vez, né? Mesmo no primeiro sabor que ele colocou, de 1000 vai para 1250. Quando ele coloca o segundo e bota para congelar, só esse segundo que vai aumentar 25%. Então não vai ter 2 aumentos de 25% não. Tá? Então o que o cara tinha que fazer? Ele fazia os 1000, multiplicava por 1,25, que era o aumento, depois o x multiplicado por 1,25, e isso tinha que dar o volume inicial, que era de 2000. E aí resolvia uma equaçãozinha do primeiro grau e dava a alternativa C. E acertou, Jonas? Como que você foi? Deixa eu ver. Acertou? Acertei. Aí, tá vendo? Que bom. Aí. E essa é uma questão de podemos falar até de ensino fundamental.
Ah, é, não é um conteúdo de ensino médio. Não, embora ele apareça no ensino médio, sim. mas os assuntos que estão aqui são coisas, porcentagem, volume, isso não dificulta mais? Não é às vezes um assunto que o cara já viu há muito tempo? Eu acho que acaba complicando um pouco, porque já faz um bom tempo, pelo menos 3 anos que o cara não viu certos assuntos, e isso acaba ficando nas aulas de revisão, logo do começo do ano, nas aulas do cursinho. Quer dizer, eu já falo, né, não se deu bem nesse Enem. Cara, ano que vem, começa lá pela 5ª série, revisa ali, faz potenciação, radiciação, 4 operações, tem que saber as 4 operações para fazer o Enem, um pouco de notação científica, radiciação, razão, proporção, que não teve muito esse ano, né? Uma coisa até meio surpreendente, isso caía mais. Um tema que não caiu... Né? Não caiu tanto, mas caiu um pouco de razão e proporção, sim, mas nada assim como os anos anteriores, que tinha 5, 6 questões. Sim. Ô, Jonas, uma curiosidade, você achou a prova de hoje mais fácil ou mais difícil que a de ontem? Muita gente falou que estava bem. Então, ontem teve física, né? E eu acho que o nível é o mesmo, assim. Física estava bem complicadinho também, mas era fazível. Deu para fazer. Dava para fazer, igual a matemática também. Tinha umas questões mais complicadas e umas questões mais fáceis, assim. Legal. E matemática também. Tem umas questões mais fáceis. Aproveita, você tem mais alguma questão que você quer abordar? Eu tenho com, mais com uma questão sobre as antenas de celular. Opa, deixa eu... Tinha uma pergunta de antena ontem, eu ia falar exatamente isso, que tinha uma questão de antena de física ontem, que falava sobre como achar o celular pelas antenas. E essa de hoje? Essa é a hoje... mesma coisa? É a mesma problemática? Não era a mesma coisa. Ele só queria saber a diferença das áreas de cobertura entre a situação inicial e a situação final. Na verdade, é uma adaptação de um problema clássico que nós temos na matemática. Os professores de matemática estão assistindo aí, é aquela nossa questão que é a matemática e o caipira, né? Que o cara sugere trocar um cano de... 2 canos de 2 polegadas por um cano de 4 polegadas. E o caipira responde assim, né? O cano de 4 e os 2 de 2. E o caipira pergunta pro cara, quem vai pagar a água que passa aqui? Porque dá a impressão que vai dar na mesma, e não dá na mesma não. Eles fizeram uma adaptação bem legal da questão, uma questão muito conhecida por professores de matemática. Isso daqui deve ter aparecido nas aulas de alguns alunos, mas como os canos, né, que iam ser trocados. E era uma diferença de área realmente, você fazia, duas circunferências de raio 2 e uma circunferência de raio 4. Então você fazia πr quadrado, no caso, primeiro caso 2, dava 4π, multiplicava por 2, 8π. E depois πr quadrado, só que o R4 dava 16π, fazia diferença. Isso. Né? E dava alternativa A. Acertei. Acertou? Acertei. Pô, que bom. Mas é uma questão que a princípio parece, né? Que se você trocar a questão original, né? Pensando no problema original, trocar 2 canos de 2 polegadas por um cano de 4 polegadas, vai dar na mesma. Não dá na mesma, né? Que legal, que legal. Du, obrigado mais uma vez pela ajuda. E, Jonas, você provavelmente vai continuar com a gente aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com a continuação da correção e comentários do Enem 2015 e tem 3 minutinhos de intervalo até daqui a pouco. Estamos de volta com a correção e comentários do Enem 2015 com os professores do cursinho da Poli. Vamos falar agora da prova de linguagem, especificamente das questões de português. Estamos com o professor do cursinho da Poli, o Cláudio Caos. Cláudio, obrigado pela presença. E uma presença ilustre da aluna Juanita Brito. Juanita, obrigado pela presença também. O que você achou da prova? Foi uma prova difícil? Eu sei que você chegou aqui falando que usou praticamente todo o tempo da prova, foi isso? Foi isso mesmo. Eu fiquei até o finalzinho. Foi uma prova razoável, assim, não teve aquele nível de complexidade, mas também não estava fácil, né? O que você vai prestar, Juanita? Conta pra gente. Direito. Direito. E aí você vai prestar, eu imagino que você vai prestar FUVEST também. E a nota do Enem, você já tem alguma instituição federal que é uma opção para você com a nota? Como que você, qual? Primeiro eu vou usar para a USP mesmo, né, que ela aderiu ao Enem, e depois para a UFRJ. UFRJ já é uma questão. Professor, eu estava vendo aqui, dando uma olhada na prova, vi nome de vários autores, Manuel Bandeira, Olavo Bilac, Graciliano Ramos. A prova realmente teve, ela pediu conteúdos específicos desses autores? Foi uma prova que realmente teve muito conteúdo ou era mais de interpretação? Como que você faz uma avaliação geral dessa prova, principalmente dos pontos que foram exigidos?
Boa noite a todos, espero que os candidatos estejam já recuperados. Foi uma prova cansativa, mas como a Juanita havia notado, não foi muito difícil, mas foi cansativa mesmo. Não houve uma exigência assim, muito grande de conteúdos, né? Esses autores todos, né, que você arrolou de fato apareceram, mas foram provas mais de interpretação de texto, de compreensão textual, um pouco sobre o conhecimento histórico da época em que os textos se situam, e um pouco também sobre questões sociais, que é uma linha bem seguida pelo Enem. Né? Acho que a prova que mais exigia conhecimentos ali literários, né, ou pelo menos um pouquinho deles, foi a da Cecília Meirelles, não é? Que exigia assim, um pouquinho sobre o estilo dela. Né? Acho que é do Olavo Bilac também, pelo contexto histórico em que ele está inserido, mas não pelo parnasianismo que ele costumeiramente representa. E o livro O Ateneu também foi citado, e também havia lá alguma coisinha sobre a leitura do livro, que quem já fez conseguiria ter um pouco mais, um desempenho um pouco melhor, mas também não era nada assim que, se eu não soubesse, não tivesse lido, eu tô... não. Perdido. Daria para ter feito, sim. Professor, a gente esteve nos locais de prova e trouxemos aí algumas questões para vocês. Antes disso, queria avisar só que você pode participar também aqui com perguntas e comentários pela hashtag Estadão Enem. Vamos ouvir o que a aluna tem a questionar. Então, tinha a questão 126 no caderno rosa, que era sobre surrealismo. E aí pergunta, quais são os traços surrealistas presentes nessa pintura? Nessa pintura. Bom, vamos lá, né? Esse comentário que fiz agora sobre a não exigência de conteúdos foi mais na prova de literatura, que foi para onde você me dirigiu. Né? Agora, com relação à história da arte, a prova estava um pouquinho mais puxada. Né? Então, a gente até faz uma indicação, olha, né, não chega lá de mãos vazias, né, assista algumas aulinhas, nem que sejam básicas, sobre a história da arte. E o surrealismo é uma estética de vanguarda que surge em 1924, né, e que teve como grandes representantes, além do René Magritte, também recentemente tivemos exposição dele, né, o Salvador Dalí. E uma das características do surrealismo é a sobreposição de imagens, não é, causando o efeito de estranheza, como se você estivesse num sonho. E quando a gente sonha de fato, né, a gente parece que está num lugar, não é, com coisas, pessoas que são inusitadas naquele lugar. Né? Então a gente tem uns fragmentos assim que não parecem combinar muito com a realidade. No entanto, são objetos e seres que fazem parte da realidade. E o René, ele faz me parece, pelo menos, uma referência a isso. O que seria aí, no caso, pelo menos da prova azul, né, que eu tenho a questão número 108, a resposta A, né, uma justaposição de elementos díspares. Não é? Nesse caso, a imagem, não é, que em vez de refletir a própria frente, né, fazer um reflexo mesmo da pessoa, da personagem que está no retrato, a mostra também de costas, criando aí um efeito surreal, né, algo que vai além da realidade, aquilo que não é possível explicar racionalmente. Não é? Observado aí na imagem do homem no espelho. Até porque não há, pelo menos me parece, outra alternativa que explique bem isso. Uma característica do surrealismo no caso da poesia em especial, a escrita automática, em que você se dispõe a esvaziar a sua mente, né, tentar não usar a lógica, a razão, e colocar no papel tudo o que vier, né, sem passar pelo crivo do raciocínio, né, que seria aí a tal escrita automática, mas não consigo observar isso nessa imagem. Então, alternativa A, né? Lembrando que as alternativas não mudam de uma prova para outra, então você está analisando aí essa prova, se você colocou a A, você está certo. Você acertou essa, Juanita? Acertei. Essa estava entre as fáceis para você. Legal. E já você tem alguma questão para aproveitar e trazer aqui para o professor? A questão 102, que fala sobre a Cecília Meirelles, do Cântico Sexto. Vamos lá, 102. Na provinha azul, ela é a 199, se eu não me engano. Isso, 99. Então, Cântico Sexto, não é? Nesse texto base que o Enem colocou, da Cecília Meirelles, há aqui um caráter, não é, poético, que visa tirar, né, o nosso fardo, as nossas preocupações com relação ao medo de morrer,
não é para um viés um pouco mais transcendental, né? Um viés um pouco mais metafísico. A gente lembra que a Cecília Meirelles teve um início de carreira, né, religioso, fazia uma poesia bem católica, assim como Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Augusto Schmidt, entre outros, que lá no comecinho dos anos 30 foram para essa poesia em Cristo, podemos dizer, não é? E aqui fala justamente sobre isso, não é? Sobre o homem em seu aspecto existencial, de acordo com o enunciado do Enem. Não é? E ela começa, inclusive, o poema dizendo, não é, que tu tens, né, um medo de acabar, né, não vês que acabas todo dia. Então, quando é que a gente acaba diariamente? Né? Quando a gente ama, quando a gente tem tristeza, quando a gente tem dúvidas, quando a gente tem desejos. E a cada morte diária, através desses sentimentos, dessas emoções, a gente se renova, não é? Até alcançar aí ao final, né? Até não teres medo de morrer, então serás eterno. Então, quer dizer, poderíamos dizer aí, portanto, uma sublimação, que foi a alternativa que eu acreditei e julguei ser a correta, é uma sublimação. Sublimar é você se elevar, não é? Alcançar um patamar aí superior, nesse caso espiritual, né? Desprendendo-se aí, portanto, das limitações da carne, né, da visão limitada, não é, que nós temos no plano material, graças ao poder de se emocionar, não é, que revelaria aí aquilo que nós temos de mais humano e ao mesmo tempo mais próximos aí de Deus, né, seguindo essa verve um pouco mais religiosa, né? Então, por convicção, me pareceu que essa que é a alternativa... É a alternativa A, né? Uma sublimação espiritual, acertou, certamente, né? Pelo poder de emocionar, não é? E aqui há uma referência às emoções, não é? O amor, a tristeza, a dúvida, o desejo, né? Que nos matam, mas que nos renovam, né? Diariamente. Legal demais. Vamos ouvir mais uma questão que trouxemos lá dos locais de prova. Eu não consegui resolver essa questão, que ele perguntava sobre métodos de vacinação. Ele começava falando que 98% das pessoas vacinadas estavam protegidas contra HPV, ou seja, só 2% que não estavam. E 5,9% das pessoas podia pegar HPV. Daí ele dava 5 opções de vacinação e ele perguntava qual delas era que menos gente tinha que vacinar e conseguia atingir esse limite de 5,9% desprotegido. É uma questão de matemática. Eu acho que essa questão que o Luca fez é de matemática, daqui a pouco a gente traz de volta o professor Edu e ele responde. E a gente vai continuando aqui com as questões de português. Vai ficar muito mais fácil para o professor Cláudio responder, questão, né? Mas... Até procuramos aqui, mas daqui a pouco a gente traz o professor Edu e responde essa pergunta do Luca. Adoraria, não respondo porque eu não quero. Vou continuar com você, Juanita. Você, antes de você fazer mais uma questão, você chegou a fazer o Enem no ano passado? Sim. O que você achou da comparação entre os dois? Assim, que mudou é sempre um pouco. O que mudou? Você acha que está mais difícil esse ano? Foi uma prova diferente? Eu acho que ela está mais complexa e pediu um pouco mais de atenção do candidato e mais leitura também. Do ano passado teve um pouco menos de leitura na questão de linguagem. Tinha mais texto para ler. Muito mais texto. Você acha também, professor? Eu acredito que sim, né? Eu realmente precisava pegar os exames anteriores, em especial o último, mas me parece até que imagens tem menos nessa prova. Então tem texto, tem muito texto mesmo. Eles não são muito longos, mas como são muitas questões, acaba ficando questão, de fato. Não lê um texto, só responde uma questão, né? Não tem aquela ser uma questão que você faz um texto você faz 3 questões. Assim. Exatamente. Como sempre tem aquelas alternativas que parecem válidas e você tem que caçar os distratores, né? Aquelas palavrinhas que invalidam. Né, às vezes um conhecimento um pouquinho maior, não é? Ou seja, de história da arte, literatura, ou até de questões relacionadas a um contexto histórico, sustentabilidade, também sobre cultura popular. Então tem alguma coisinha que às vezes você fica pensando, puxa vida. Uma que eu particularmente tive muitas dúvidas por não ter tanta afinidade com isso, é uma que ele fez sobre o break, né? Que depois eu quero até dar uma olhada, ver se eu consegui. Mas provavelmente muita gente vibrou, né? Olhou e falou, aqui é a minha área. Eu lembro que eu comecei nos anos 80 com a onda do break, assim, mas nunca tinha parado para pensar no que os movimentos do break, né, representam em termos de expressão corporal, né? Se é dinamismo das grandes cidades, se é alguma crítica à alienação, enfim, né? Então eu realmente achei que era uma questão que exigia um pouco mais do que apenas o conteúdo, a formação. Conteúdo, a leitura do texto. Às vezes alguma coisa assim bem da experiência mesmo pessoal que às vezes a gente não tem, não é? Tanta cultura, tanta coisa que a gente não olha.
Juanita, tem mais alguma questão aí para o sim. professor Cláudio? Tem aquela que fala do Pablo Picasso, das vanguardas, da máscara. Da máscara, né? Bom... É do Picasso? Na verdade, ele faz uma referência ao Picasso, porque, para quem está com a prova aí, é a questão número 110 da Azul, né? A sua... É 121 da cinza. 121 da 121 cinza, da cinza, 110 da Azul. 110 da Azul. Mas é só você procurar, né, uma das poucas ilustrações que tem na prova, que é de uma máscara, aqui ele coloca na legenda, né, máscara Senufo, né, de Mali, feita em madeira, fibra, né? E essa máscara... ela mostra uma imagem que parece algo como um lobo ou um símio, não é? Um símio com uma cara bem comprida, umas orelhas mais pontudas, chifres. Então, uma criatura diferente. Foi isso que me levou a considerar a alternativa D. Então, eu vou ler aqui rapidamente o enunciado, né? As formas plásticas nas produções africanas consideram artistas modernos do início do século XX, como o Pablo Picasso, algumas proposições artísticas denominadas vanguardas, e o Picasso representa, em especial, né, a vanguarda do cubismo, que foi uma das pioneiras. Né? Então, a máscara remete ao quê? Bom, um dos elementos de inspiração da arte cubista são as pesquisas de antropologia também, que ganharam destaque no começo do século XX, em especial com relação às culturas primitivas, é o que a gente chama de primitivismo. Então, os cubistas fazem muita alusão a pinturas rupestres, máscaras africanas, elementos indígenas, no intuito de buscar aquilo que é primitivo do ser humano. Até a própria maneira de eles desenharem, colarem suas imagens, lembra até um pouco aquilo que é infantil também, que é um aspecto também primitivista com relação à nossa evolução como ser. Né? E uma das características, né, que nós temos no cubismo é a simetria, o que poderia induzir aí a alguém marcar a alternativa C. Mas a máscara não é assimétrica, né? Se você fizer aí um risco vertical, né, no meio, você vai perceber que ela é bem simétrica, né? A posição das orelhas, do chifre, dos olhos, está mais ou menos ali ok. Né? Então, o que me leva a acreditar que fosse a sintetização das formas, porque há uma mistura, né, de elementos, quer dizer, o chifre de um determinado animal, eu não conheço um animal que tem um chifre nessa posição e com essa característica, né? Então, o chifre, as orelhas, parece que é uma sobreposição de elementos, uma colagem, né? uma junção, né? Uma síntese, portanto, né? De elementos de seres diferentes. E esse é um recorte que os cubistas gostam de fazer, não é? De sobrepor realmente elementos. Por e isso, a alternativa correta ficou qual? Ficou a D. A D D. de W. E aí, Juanita, na sua... É isso mesmo. Muito bom. Gente, obrigado pela ajuda nesse bloco. Eu só vou lembrar vocês que cerca de 5 mil candidatos não fizeram o Enem nesse final de semana por conta das chuvas em Santa Catarina, e o MEC remarcou já a prova para eles para o dia 1 e 2 de dezembro. Teve uma escola também em Marituba, no Pará, que ficou sem energia o tempo todo também nesse domingo, e vai fazer pelo menos o segundo dia da prova do Enem por conta dessa anulação aí desse dia de hoje. Eu agradeço, daqui a pouco a gente volta para continuar falando dos outros temas da prova, 3 minutinhos de intervalo, até daqui a pouco. Olá, voltamos aqui com a correção do Enem, comentários sobre a prova desse domingo. Vamos falar agora da prova da redação, que é uma grande dificuldade para a parte dos alunos e uma grande facilidade para um outro grupo. Mas o fato é que a redação tem por ser a única prova do exame a poder chegar à nota 1000, então ela tem um valor aí na hora que você está na concorrência, e aí faz uma avaliação de outras competências aí que são muito interessantes para você conseguir mostrar para a banca, diferente só de fazer as questões que tem a TRI, enfim, tem toda uma diferença. Professor, o que você achou? Foi muito elogiado esse tema da redação, que era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, e mostrava várias informações ali em relação à violência contra a mulher. O que você achou tanto da escolha, do MEC ter escolhido esse tema, e quanto em relação à facilidade ou dificuldade de o aluno argumentar em relação a essa problemática? Bom, em primeiro lugar, eu achei a proposta fantástica, né? Um tema urgente, é um tema que poucos vestibulares têm a coragem de colocar dessa maneira direta, como o Enem colocou, né? Só que eu achei que também foi um pouco direta demais, né? Não porque não deveria tê-lo feito, mas porque só fez, basicamente,
né, um inventário, não é, através dos textos motivadores, que é o que a gente chamaria de coletânea também, não é, de dados, né, sobre o número de mulheres, né, mortas ou vitimadas por outras violências, não é, mas ficou faltando um textinho, né, sei lá, um comentário mais filosófico, alguma coisa de repente de psicologia, de filosofia, né, que desse mais bases para que o candidato pudesse explorar outras perspectivas desse tema. Né? A proposta está ótima, mas eu acho que ficou faltando um pouquinho mais outras perspectivas. Mas essa ausência dessas outras perspectivas podem dificultar a vida do aluno? Eu acho que sim, né? Algo que poderia ajudá-lo, embora não muito diretamente, porque o Enem já deixa bem claro, né, que ele acredita, como ele diz aqui, não é, que você pode usar os textos motivadores, bem como conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Não é? E no texto número 2, ele coloca aqui um gráfico, não é, tipo de violência relatada, né, sofrida aí por mulheres, que vão desde o tráfico de pessoas até que tem mais de 50%, né, das denúncias de violência física, mas também 30% de violência psicológica, quase 10% de violência moral. Então, o aluno ele poderia, no primeiro momento, ter caído no único caminho de falar da violência física, não é, e especificamente, né, do assassinato. Assim como também do espancamento, muitas vezes sofrido dentro de casa. Tem até um outro texto que fala sobre isso. 7 de cada 10 vítimas, né, afirmam, quando fazem as denúncias, terem sido agredidas pelos companheiros. Mas há outros tipos de violência que as mulheres são submetidas, não é, que poderiam enriquecer um pouco mais o texto. Né? Essa talvez fosse uma saída interessante para... Seria, se ele percebesse nesse gráficozinho essa brecha que está sendo dada. Agora, seria interessante se tivesse um texto... perdão, mais filosófico, acadêmico, até algum outro tipo de texto jornalístico, né, que pudesse mostrar, não é, outros tipos de violência. O estereótipo que ainda a mulher, que ainda os estereótipos que ainda são impostos à mulher, como por exemplo a objetificação sexual, não é, contribuem certamente para violência. Quer dizer, ela muitas vezes é hostilizada porque acredita-se que ela é um objeto à disposição do homem. Se o homem não obtém dela o que quer, então ele se acha no direito de tomar força. Então essa é uma cultura do estupro que durante séculos, enfim, permeou e que poderia de repente servir, não é, como um parágrafo para que você possa verificar as causas dessa brutalidade toda. Porque aqui não se debate muito sobre os motivos que levam às agressões. Falam apenas disso, da persistência desses crimes, mas... Talvez tivesse alguma dessa parte dessa coletânea tentando trazer um pouco para esses motivos. Exatamente. Por quê? Quer dizer, se a ideia é dissertar e também argumentar, fazer a proposta de intervenção sobre por que ainda persiste isso, então, para persistir, a gente precisa saber as causas disso. Né? Então, de repente, essa seria uma abordagem. Né? O outro estereótipo também que acompanha, né, amaldiçoa e as mulheres, a gente quer um sexo frágil, não é? Então aquela coisa de que o homem, né, por ser mais forte, não é, mais robusto, teria, portanto, o direito de fazer com ela o que quer, e durante muito tempo também houve até uma cobrança da sociedade com relação a isso, né, de um marido colocar a mulher na linha. Não é? Então são algumas abordagens que poderiam ajudar o aluno a entender melhor essa persistência e elaborar, né, possíveis soluções, né, como campanhas para se tirar esse estereótipo, conscientizações, enfim, não é, a olhar com um pouco mais de carinho, algo que não é levado tão a sério quanto deveria, que é o movimento feminista. Não é? Então, às vezes, manifestações acabam virando em redes sociais alvos de chacota, não é, de desdém por uma parte da sociedade. Né? Então, tudo isso poderia ter contribuído melhor. Mas, por outro lado, também é o que o aluno poderia ter trazido, levado para o texto. Daí a dificuldade da proposta. Uma proposta, enfim, quase impecável, né? Mas eu acho que poderia ter dado uma luz um pouquinho até... Como o Enem tem um viés que é o de inclusão, quer dizer, de incluir, dar o conhecimento e esperar que o candidato possa fazer uso dele, então faltou um pouquinho mais de generosidade no Enem, mas mesmo assim é até bom para mexer com os brilhos, né, de quem escreveu muita bobagem, de quem caiu muito nesse estereótipo, né, não procurou averiguar as causas. Com certeza. Ronita, você como mulher, como que você bateu o olho na prova, o que você sentiu? Você ficou aliviada, viu que tinha dificuldades? Como que você se deparou com esse tema? E qual foi a sua linha de argumentação?
Acho que, tipo, quando eu bati o olho na prova, eu falei, nossa, tô numa área que eu conheço razoavelmente bem, né? E atender as expectativas, já que o cursinho tinha trabalhado também um pouco sobre isso, sobre o feminicídio, sobre a questão da mulher na sociedade contemporânea. Eu puxei mais pro lado histórico, falando que essa é uma cultura que está muito enraizada na sociedade, e fui argumentando, né? E aí essa proposta de intervenção, assim, que é sempre uma dificuldade muito grande dos alunos, e é uma das 5 competências avaliadas, e até estatisticamente a gente fez reportagens, é a competência em que a média dos alunos é sempre menor do que as outras competências. Quando você fatia as notas, estatisticamente sempre é mais difícil, seja porque os alunos não conseguem muitas vezes argumentar, fazer essa proposta, ou também, por outro lado, não sei se a banca consegue entender que afinal de contas, o que é uma boa proposta de intervenção. Para que linha que você foi? Eu fui para... Como eu já tinha falado do histórico, né, da cultura, então eu puxei mais para tirar essa coisa. Então, dar uma conscientização nas escolas, já que começar desde pequenininho, ver que a mulher não é uma coisa que você pode pegar, jogar de um lado para o outro. Então, eu falei um pouco sobre as escolas, que tem que ter essa conscientização desde pequeno, e um pouco mais para o lado de como lidar com essa violência quando ela ocorre. Acho que Legal. Vamos ouvir uma candidata que esteve hoje num dos locais de prova aqui em São Paulo. Em relação aos movimentos sociais, se eu fugiria do tema, citando, ou se eu tinha que realmente só falar da violência doméstica, ou podia falar das histórias das revoluções feministas e dos direitos alcançados pelas mulheres. Eu estive no local, conversei com ela, não sei se ficou muito claro, mas o que ela quis dizer, assim, ela usou muito na argumentação dela os movimentos, a importância dos movimentos sociais feministas e as conquistas desses movimentos. Ela ficou em dúvida se isso serviria como uma boa argumentação ou se ela teria que ir mais na linha da coletânea. Então, ela ficou com essa dúvida. Então, acredito que ela poderia ter feito essa abordagem, sim, num dos parágrafos do desenvolvimento, né? Mostrar que uma das maneiras de se minimizar de diminuir ou até, quem sabe, um dia erradicar essa persistência na violência contra a mulher seria por meio dos movimentos feministas, né, da conscientização, como a própria Juanita sugeriu também nas escolas. Enfim, é uma maneira de chegar a isso, mas também não daria para ignorar, não os textos que estão colocados aqui na coletânea, né? Mas agora, essa semana, houve aí notícias, né, de que atualizaram o sistema operacional da Apple e perguntavam que emoji era um que mostrava, né, um símbolo, um olhozinho e não sei o quê. E depois eu fui descobrir que era justamente para uma conscientização sobre campanhas a respeito da violência feminina, né? Outros mostram gestos, né, de um símbolo que as mulheres colocam na mão e que elas podem mostrar em público, né, sem que o seu parceiro ou, sei lá, aquele que agride possa ver, que é um pedido de socorro. Você vê ela mostrando a mão, porque ela quer fazer uma denúncia, mas ela não consegue. Então, são algumas pequenas, né, coisinhas que a gente acompanha na mídia, no dia a dia, que poderiam servir também para dar estofo, né, para isso. Existe atualmente no Brasil um falso debate, né, em que algumas figuras, lideranças religiosas e políticas conservadoras colocam como a ideologia do gênero, e essas forças conseguiram tirar esses termos, inclusive de igualdade de gênero, dos planos estaduais, municipais de educação. Mas essas figuras têm um secto de seguidores grande, que acredita que isso é uma ideologização e que, na verdade, esses problemas não existem. Se o cara seguisse essa linha, ele poderia cair nessa coisa de desrespeitar os direitos humanos e ter a prova zerada? Certamente. As pessoas, principalmente as pessoas que são mais, digamos assim, têm ideologias mais tradicionais ou conservadoras ou religiosas, convicções assim muito rígidas que costumam contrariar interesses sociais, ela teria problemas, não é? A gente até vê às vezes algumas personalidades públicas dizendo que se o marido trai é culpa da mulher, se ela apanha é porque ela mereceu, e isso pode até ser algo aceito por ela, mas desde que outras pessoas se sintam prejudicadas,
não é, com relação a isso, então há uma agressão aos direitos humanos, né? Então, ao defender esse tipo de postura. Então, isso é inadmissível hoje, né? Uma pessoa que tem uma proposta, né, de entrar numa universidade, em especial pública, né, e ter um papel social atuante, ela tem que ter uma responsabilidade maior, não só consigo ou com a classe a qual ela pertence, mas com a comunidade como um todo, buscar o bem comum. Então, a prova do Enem ela é muito insistente. Muito nessa linha, né? Ela é implacável. Historicamente, né, já, enfim, o sistema de direitos humanos sempre... Ronita, você fez a prova da redação primeiro ou depois? Quanto tempo você levou, mais ou menos, tendo em vista que você, quando bateu o olho, falou, puxa, isso aqui é um tema que eu, enfim, já estou familiarizada. Inclusive, na prova de ontem, teve uma questão, um texto da Simone de Beauvoir, enfim, servia até como uma dica ali, né, para você relembrar. Como é que foi a sua estratégia ali? Então, eu resolvi, quando eu lia o tema, aí eu deixei maturando, anotei algumas coisas que eu gostaria de falar, fiz mais ou menos umas 15, 20 questões até a mocinha tirar o horário, né? Para eu poder calcular mais ou menos o tempo que eu faria. Aí eu fiz mais ou menos em 1 hora o rascunho e fui fazer o restante das questões. Mas antes de começar a matemática, eu passei a limpo. Você passou a limpo certinho. Já, deixa certinho. É uma boa estratégia, professor? Eu acho que sim. Eu acredito que na maior parte das vezes, alternar a prova com a redação dá tempo para você amadurecer as ideias em uma parte da sua mente, digamos assim, enquanto outra está concentrada na prova. Às vezes, infelizmente, não foi o caso da prova de linguagens hoje, mas às vezes nas próprias questões, como aconteceu na de ontem, né, uma luz, alguma ideia, né, mas não tivemos. Dessa vez não teve na prova de linguagem especificamente. Muito favoráveis a isso. Houve até a aparição de mulheres, digamos assim, na poesia, Cecília Meirelles, quem mais apareceu também na prova de literatura? Lígia Fagundes. Lígia Fagundes Telles também, num texto muito bom dela. Minha cola aqui. Então você vê duas, inclusive, grandes poetas brasileiras, a Lígia prosadora, que romperam uma tradição também machista, não é, de que só o homem é apto a escrever, que a mulher é muito emotiva, não tem competência intelectual para isso. Elas surgiram e mostraram para nós que a mulher não deve nada ao homem nesse aspecto também, né? Aliás, em nenhum. Legal. Gente, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta, fazer um intervalinho de 3 minutos e a gente volta aqui na TV Estadão fazendo a correção e comentários do Enem 2015. Até mais. Voltamos com os comentários da correção do Enem 2015 com os professores do cursinho da Poli. Você está aqui nos acompanhando desde as 8 da noite e tomara que você tenha ido bem nesses 2 dias de prova, que é uma maratona aí, a prova do Enem. Eu estou aqui ao meu lado, o professor Giba Alvarez, do cursinho da Poli. Professor Giba, de novo, muito obrigado pela presença, não só sua, mas com todos os professores. Mais um ano essa parceria, é muito bom contar com vocês. Giba, vamos começar já com o mais importante, pelo menos para os alunos. Qual é a avaliação que você faz agora dos 2 dias da prova? De uma maneira geral, foi uma prova que privilegiou o aluno que estuda, privilegiou o aluno que está muito informado, que é leitor? Que tipo de aluno se saiu bem hoje da prova e qual que é a avaliação que você faz de dificuldade e tal? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. O Enem não saiu da sua tendência. Já há uma tendência nesse estilo de prova do Enem. Eu vou pegar pelo final que você disse. É uma tendência de valorizar um aluno leitor. Considerando que a própria redação, como disse o professor Caos, ela não pede só a escrita, ela pede a leitura dos textos base. Então, a própria redação já é também uma questão de interpretação de textos, né? E um aluno que estuda mais do que a escola pede. Ou seja, um aluno leitor no sentido não só de ler livros obrigatórios ou livros que a escola pede, mas livros que podem compor a sua bagagem cultural e o seu repertório mais geral. Eu acho uma prova difícil, minha opinião, porque é uma prova onde as questões são elaboradas de uma forma diferente do que você vê na escola. O Enem ainda dialoga com uma escola no Brasil que não existe. Nem a escola pública, nem a escola particular. Então, no geral, eu acho que é uma prova de média complexidade para alta complexidade, até pelo estilo diferente de como que as questões são abordadas. Agora, o Enem, você falou que segue a mesma tendência, e a gente está aí, desde 2009, ele está como vestibular, nessa tendência. Ele conseguiu, você acredita que ele conseguiu, até pela sua experiência no cursinho, influenciar para que essa escola que ainda não existe, que você comentou, passe a se repensar? Na marra. Algumas escolas particulares, elas são obrigadas a repensar seus projetos pedagógicos, principalmente porque o Enem hoje serve como ranking das escolas particulares.
Eu falo na marra porque isso é ruim. O ideal era que tivesse uma espécie de direcionamento para, inclusive, a escola saber como repensar seu projeto pedagógico. Agora que o governo lançou a Base Nacional Curricular, é um documento que, pela primeira vez, aparece o que vai ser exigido do estudante da educação básica. Ele tem o dever de aprender, o direito de aprender. Que fala de direitos de aprendizagem e tal. Talvez com esse movimento, se ele de fato continuar, nós vamos ter uma espécie de currículo nacional, pelo menos uma parte dele. Com esse currículo nacional, eu acho que a escola vai ter mais tempo para poder repensar os seus projetos pedagógicos. Pelo ranking, o que existe é uma situação de desespero muito grande, porque a escola ainda funciona pelas disciplinas, né, Paulo? Dificilmente a escola ainda consegue fazer com que as disciplinas incorram na resolução de uma situação-problema, que é o que cai na prova do Enem. Sim, sim. E é curioso que no Brasil você teve primeiro o exame para influenciar as escolas, para depois criar um currículo, né? Então você tem um exame que não é baseado em cima de um currículo, de uma base nacional comum, que é o que está se construindo hoje. Agora, tem alguns temas que são recorrentes no Enem, como, por exemplo, a questão da África, a questão de cultura africana. Diversas provas trazem questões sobre isso. E a questão de direitos humanos também, na redação, sempre se pede. Esse ano, muita gente ficou surpreendida pela questão de violência contra a mulher, ser um tema, inclusive, que tem toda uma polêmica em volta disso. Planos, eu comentei até mais cedo com o professor Klaus, que planos municipais estaduais de educação tiveram, a partir do lobby aí, de bancadas conservadoras, lideranças religiosas, tiveram a retirada de termos de igualdade de gênero, o que já tinha acontecido no Plano Nacional de Educação, também no Congresso Nacional. Mas, de certa forma, o Enem consegue, mesmo com essa retirada desses termos, consegue pontuar que esses são temas importantes para que as escolas trabalhem. E as escolas têm dificuldade de trabalhar esses temas, né? Tá bombando nas redes sociais isso hoje, né? Eu acho que o Enem não faz isso para provocar polêmica, muito pelo contrário. Quem lê a Base Nacional Curricular, Paulo, percebe claramente que a África cai no Enem por conta da lei que fala da obrigatoriedade de estudo da África no ensino básico, né? E que não é respeitada, né, Giba? Essa lei ela não é respeitada boa parte dos materiais do Brasil todo não tem esse... Agora, isso é curioso, porque o educador, se ele quiser usar o Enem como radiografia, o Enem, ele, por si só, ele não se esgota. Aliás, é muito ruim uma escola se basear numa prova. Mas ela dá caminhos. Então, quando cai África, é para dizer para a escola que ela tem que valorizar o estudo da África e a cultura indígena. Quando cai assuntos do cotidiano, é também para mostrar para a escola que ela precisa se abrir. Aquela questão que vocês comentaram sobre o hip hop, a questão do break, é uma questão que mostra claramente que o currículo da escola tem que se abrir para a comunidade. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele parece que dá pistas do que o governo ou o Estado brasileiro propõe para a nova escola. Não para essa que existe, mas talvez para a nova. Nesse sentido, é uma prova muito interessante. Por exemplo, a valorização da diversidade, que é um tema que saiu no Conselho Nacional de Educação, está no Plano Nacional de Educação e está na Base Nacional Curricular. A questão das mulheres, eu encaro que foi puxado por aí. Foi como se fosse uma orientação de quem fez as questões para que pegasse a questão da valorização da diversidade e jogasse na prova. Em particular, veio por conta das mulheres, propriamente dito, né? Sim. Agora, voltando a falar, depois a gente pode voltar a falar também da redação, mas a gente comentou sobre dificuldade e esse ano foi o primeiro ano em que a nota do Enem vai valer para o FIES com uma nota de corte. Então, quem quiser o financiamento estudantil a partir do ano que vem vai ter que ter tirado, já começou na verdade esse ano, vai ter que ter tirado 450 pontos, uma média entre as 4 horas da prova e não pode ter zerado na redação. Com a prova, com esse nível de dificuldade, complexidade que a gente viu, um aluno de escola pública de baixa renda, que é o foco do financiamento estudantil, ele vai conseguir uma nota média de 450 pontos ou no mínimo assim, ele vai conseguir uma boa nota para conseguir acessar esse investimento, esse financiamento? Sem uma orientação específica não, Paulo. A prova do Enem, ela mostra que além de um bom planejamento de estudo, precisa de um bom planejamento do tempo. É uma prova que exige uma preparação física, psicológica e de conteúdo. Sozinho é muito difícil. Então, cada vez mais, os alunos vão necessitar de orientação para poder planejar o estudo e planejar o tempo. Eu falo de planejamento de tempo porque é uma prova de 10 horas,
4 horas e meia no primeiro dia, 5 horas e meia no segundo, o que dá uma média de 3 minutos por questão. Qualquer deslize que maratona mesmo, né? Qualquer deslize que você sofra, aquela questão 70 que a gente comentou ontem, do estilingue, a gente no cursinho na Poli demorou para fazer porque nós fomos por um outro caminho do fenômeno. Se um aluno não acerta na primeira o fenômeno, ele não vai demorar 3 minutos. No Twitter teve uma brincadeira engraçada. Por que esse moleque não pegou o estilingue e foi brincar, né? Exatamente. Teve que fazer todo aquele... Fato é que, por isso que a gente recomenda para o aluno, gastou 3 minutos, pula. Sim. Porque o planejamento do tempo na resolução da prova do Enem é complicado. Nesse sentido, eu sou crítico ao Enem. Eu acho que é uma prova que é um modelo muito interessante para que o aluno sofra um desgaste físico e emocional tão grande. 10 horas de prova ninguém merece. Então, eu acho que isso longa, né? prejudica qualquer aluno, mesmo aqueles que foram bem. Tanto é que assim, hoje, o MEC divulgou hoje que a abstenção, ou seja, quem faltou, representou mais de 25%. É o menor indicador desde 2009, quando o Enem virou vestibular, mas representa quase 2 milhões de alunos que faltaram. Um outro dado é que 830 mil inscritos nem sequer acessaram o cartão de inscrição para ver o local de prova, né? A gente já fez, estava comentando aqui antes de entrar no ar, que a gente já fez reportagens sobre esses dados do Enem. Mais de 90% desses inscritos que não aparecem na prova são alunos de escola pública. Não há uma grande motivação, né? O aluno acho que pega a prova em algum dia anterior e fala, não vou conseguir fazer isso aqui, não vou perder essas 10 horas no meu dia. Né? Muito provavelmente porque a prova... Eu considero a prova de ontem mais difícil que a de hoje. Hoje o aluno deve ter tido mais dificuldade em matemática. Ontem foi uma prova extensa, uma prova complicada, o que deve explicar parte dessa abstenção. Agora, no geral, esse ano foi o primeiro ano que o Enem parou de crescer e teve uma queda. De 10%, se não me engano, 11%. De inscritos, né? De inscritos no geral. Sim. Tem algumas pistas para isso, Paulo. Pode acontecer, inclusive, de o Enem ter chegado no seu máximo de inscritos. Somado com um ano de muita dificuldade em acessar o FIES e de várias faculdades particulares terem que diminuir o ProUni. E tem um fenômeno brasileiro que é uma pressão cada vez menor no ensino médio. A pirâmide etária brasileira vem mudando muito rapidamente. Então, a tendência, a quantidade de jovens que saem do ensino médio diminuir. De novo, é sazonal, é um primeiro ano, mas eu acho que já tem uma pista que, muito provavelmente, o Enem não continua crescendo. Provavelmente ele vai continuar nesse patamar de 7 milhões de inscritos. Sim, essa avaliação que o MEC fez. Mas também revela uma outra parte do problema, é que você tem 1,5 milhão de jovens de 15 a 17 anos que estão fora da escola, né? Deviam estar no ensino médio e não estão, né? Então, assim, tem espaço para o Enem crescer, mas infelizmente o ensino médio é o problema, né? Tem. A gente fala muito de direitos de aprendizagem, porque o aluno já é adolescente. Se ele não perceber que aquilo é bom para ele e ajuda ele na inserção no mundo do trabalho, o ensino médio ele deixa de ser desinteressante. Talvez, quando se fala da educação básica, a educação básica como um todo deve ser repensada, mas particularmente o ensino médio. Porque o jovem não considera o ensino médio importante nem para a vida dele, nem para o acesso à universidade, muito menos para conseguir acessar o mundo do trabalho. Então, o ensino médio é uma grande preocupação de todos nós, educadores. Sim. Apesar dessa queda de número de inscritos, a gente conseguiu um dado essa semana que mostrou que o número de concluintes, ou seja, alunos do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas, ele aumentou, foi o recorde, mas 30% ainda dos concluintes, ou seja, 30% de todos os alunos que estão no ensino médio em escolas públicas sequer se inscreveram. Nas escolas particulares, esse porcentagem de 5%. Acho que a lei de cotas ela conseguiu trazer, inicialmente, pelo menos um indicativo de indução, de melhora de participação, mas falta alguma outra coisa, né? Você acha que só a reformulação do ensino médio que pode trazer uma melhora? Os riscos desse modelo do Enem, que a gente fala sempre para os alunos. A primeira dica para um aluno que chegou no final do terceiro ano é acreditar que é possível. Porque muitas vezes ele olha uma prova dessa complexidade, ele vai achar que não é possível, que aquilo não é para ele. É possível. Esse Enem 2015, ele vai proporcionar aproximadamente 900 mil vagas no ensino superior no início do ano que vem. Contando SISU, FIES e ProUni. Como você disse, se o aluno tiver mais de 450 pontos e não zerar em redação, a chance dele conseguir uma vaga no ensino superior, seja na universidade ou seja pelo SISUTEC, que é a parte ensino técnico e tecnológico, é possível. A quantidade de vagas
é tão grande, tão importante, que a mensagem para o aluno de escola pública é que é possível sim, e que, obviamente, para enfrentar uma prova dessa, ele tem que se preparar, mas com um esforço e um bom planejamento de estudo, ele consegue acessar Não, os alunos têm que entender esse recado realmente nos últimos 10 anos. A oferta de vagas ela aumentou exponencialmente e você tem oportunidades, né, para quem se esforçar. Eu ia comentar com você sobre interdisciplinaridade, que sempre costuma ser das características do Enem, ou pelo menos um dos objetivos de tentar sair um pouco da disciplina, até a prova é organizada em áreas. E aí eu até comentei mais cedo com o professor Edu, de matemática, que tinha algumas duas questões que falavam sobre cisterna, reservatórios de água, né, que remetia aí à crise hídrica, sobretudo aqui em São Paulo. E houve essa interdisciplinaridade mesmo na prova como um todo, essas questões até o Edu falou que eram mais contextuais. Como você analisa as 4 provas, assim? Todas as questões do Enem, as 180 questões, elas não fogem da matriz de referência do exame. Por exemplo, todas as questões sugerem o aluno ou interpretar um fenômeno ou resolver uma situação problema. Agora, é nítido nas últimas versões do Enem que tanto em ciências humanas como em linguagens, a prova ela inova mais, ela procura mais relações e é mais interdisciplinar. Em ciência da natureza, em matemática, as provas são mais conservadoras. Por exemplo, hoje em matemática, quando cai crise hídrica, de fato o aluno não precisaria saber do tema para resolver a questão. É muito menos um contexto e muito mais um cenário para resolver a questão. Você até atrapalha, né? Ele fica lá, precisa saber alguma coisa de crise hídrica e não precisa. Não precisa. Em física ontem também, mesma coisa. É uma contextualização que cheira mais um cenário. Agora, em ciências humanas e em linguagem, são provas mais arrojadas, mais inovadoras, que permitem a interdisciplinaridade, mas também as relações. O aluno tem que relacionar, por exemplo, coisas contemporâneas com outros momentos históricos, sociais, políticos e econômicos. Eu acho que no caso de matemática e de ciência da natureza, falta avançar. Está muito preso na matriz. E eu acho que pode ser uma prova mais arrojada e que, de fato, faça com que o aluno discuta os problemas sociais e contemporâneos que existem no Brasil e no mundo. Legal. Giba, queria agradecer mais uma vez por mais esse ano de parceria. Obrigado. Agradeço você, mas também estendo aos professores que estiveram aqui com a gente. Queria agradecer que você que acompanhou aqui a correção, os comentários do Enem 2015 pela TV Estadão. Lembrando que na quarta-feira o MEC divulga o gabarito oficial para você ver o que acertou. É evidente que contar o número de acertos é importante, mas por conta da TRI, aí, o modelo matemático que é aplicado no Enem, a sua pontuação você vai saber só provavelmente um pouco mais tarde. Acho que provavelmente em janeiro, que é quando o MEC divulga já as pontuações para você participar do SISU e na sequência já abre o portal lá do ProUni e depois do FIES. Eu agradeço a audiência e você continua acompanhando as notícias de educação no nosso portal e amanhã também no Jornal Impresso do Estadão. Um abraço e até a próxima.